afastado, seja o cultivador, vai lá, porque talvez alguém já regou, deu uma crescida, mas faltou aparar as coisas que estavam em volta, limpar o terreno. Cultive. Se você fizer a sua parte, o Senhor vai fazer florescer e crescer. Uma vez dentro da igreja falaram para mim, quando me viram na igreja, que eu estava passando há muitos anos, olharam para mim e falaram assim: você? Na igreja, você não tem jeito mais não. O pau que nasce torto, morre torto. Aí eu disse, mas Jesus é carpinteiro, eu acredito nos milagres dele. Amém, amém, glória a Deus, é assim, é assim. E não foi só com você não, os religiosos são assim, também já olharam para mim, não teve crente mais difícil do que eu, por isso que a Priscila falou assim, nossa, de vez em quando assim, você tem umas pessoas difíceis de trabalhar, eu falo, Priscila, eu gosto, porque eu também fui junto. Eu fui difícil, viu? Eu fui difícil. Meu pastor teve trabalho para trabalhar na minha vida. Ele teve que olhar com os olhos de Jesus. Porque eu questionava tudo. Eu não aceitava nada. Ele falava assim, não, vamos ver se é. Muito difícil. Eu já tinha passado por uma situação onde eu vi que estava havendo engano. Não me enganaram, não. Eu estava indo lá e olhando. Eu nasci em São Paulo, mas eu acho que eu sou muito mais mineiro do que paulista, porque eu sou desconfiado. Eu sou desconfiado. E eu comecei a ver a situação, falei, isso aqui é conversa furada, esse negócio aqui, caí fora. Aí achei um pastor honesto, um pastor de Deus, que pastoreou a minha vida, mas ele teve trabalho, porque a gente já chega um pouco ferido, um pouco preocupado, um pouco duvidoso das coisas, aí você fica naquela assim, aí tem que ter paciência. E ele teve paciência comigo, graças a Deus ele teve paciência comigo, Jesus foi trabalhando na minha vida. E às vezes eu encontro algumas pessoas assim, e meu ministério às vezes é com muitas pessoas difíceis, às vezes, estou falando que vocês são difíceis não, tá? Mas às vezes eu amo lidar com gente assim, difícil, já lidei com alguns irmãos bem difíceis, e o pessoal, como é que você consegue ter paciência? Eu gosto, sabe por quê? Porque são esses irmãos que eu vejo muitas vezes, a hora que você consegue vencer essas barreiras, essas dificuldades, são pessoas que vão se tornar pessoas sólidas, inabaláveis, elas vão ficar firmes, Tem gente que aceita as coisas fácil, aí também quando vem qualquer ventinho, aí também vai fácil, e aí fica assim, era o Pedro era assim, a palavra de Deus diz que ele era, como o nome dele era que o vento levado pela cana. Pedro era assim, tá pra lá, vamos lá, tá pra cá, vamos pra lá, tá pra lá, e Pedro tinha hora que tinha que chamar Pedrão lá, calma Pedro, não é assim. Por isso que ele recebeu o nome de Pedro, Deus olhou para a vida dele e vai falar assim, esse vento, essa cana que balança ao vento, agora vai chamar rocha, Pedro. E Deus olhou para o potencial que tinha na vida dele. Está aí essa Maria que vai com as outras, agora não vai mais seguir as Marias, vai seguir Jesus, rocha. Amém. Yes. E é o que nós estamos precisando aqui. Gente firme na rocha. E é o que acontece aqui agora. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 28, a palavra de Deus dá outro, a informação adicional, diz, deixando tudo, levantou-se e seguiu. Aqui em Marcos ele não fala isso. Aí você fala, pastor, está inventando coisa porque não falou aqui não, mas está lá em Lucas. Lucas relata a mesma coisa também. E lá diz, e deixando tudo, ele deixou tudo, ele entregou tudo. E a palavra de Deus fala várias vezes dessa entrega. A gente vê que quando Jesus chamou os primeiros homens para o segui-lo, os pescadores, que eu falei, Pedro, a palavra de Deus diz que eles deixaram as redes, eles deixaram tudo, era o trabalho deles, era o sustento deles, eles deixaram e seguiram Jesus. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 50, ele teve um encontro com o cego Bartimeu, e a palavra de Deus diz lá que ele levantou-se e foi ter com Jesus. Ele tinha um manto, a palavra de Deus diz que ele deixando o seu manto, era tudo que aquele cego tinha, um manto. Alguém já teve Israel aqui? Ninguém ainda teve Israel aqui. Eu vou orar que um dia você possa ir para Israel. Eu ainda não tive, não. Nós vamos juntos. Eu tenho um professor que ele organiza na faculdade, eu estudei com ele, ele organiza excursões todos os anos. E ele falou, frio, lá é frio. Aí imagina, a única coisa que esse homem tinha era um manto.
Jesus chamou, vai, levanta. Ele deixou até um manto, porque quem tem Jesus já nem frio, se demais. Se tiver guardado por Ele, querido, você vai onde você precisa fazer, você pode deixar o que você tiver que deixar. Ele deixou tudo, largou. Olha, para pensar comigo. Os pescadores, eles deixaram as redes. Mas você conhece a história do Evangelho, você sabe que depois que Jesus morreu, eles ficaram assim meio cabisbaixo, eles falaram, agora o negócio não deu certo, esse negócio, a gente andou com Jesus, não mataram ele, acabou o negócio, o que eles fizeram? Voltaram o quê? Voltaram a pescar. Até que Jesus, depois que aparece para eles de novo, encontra lá os caboclos pescando. Né? Já tinham deixado a pescaria. Mas olha, muitas vezes é fácil a gente deixar algumas coisas para trás. Foi fácil eles deixar a rede. A hora que eles quisessem, eles podiam lá pegar a rede e voltar a pescar. Mas para Levi não foi fácil deixar a coletoria, não. Sabe por quê? Porque uma vez que ele deixou aquele trabalho, já tinha outro na lista lá esperando o trabalhinho dele e não tinha volta mais. Ele abriu mão de tudo. E aí eu me lembro de uma historinha que fala, né, do porco e da galinha. Você já deve ter ouvido essa historinha. Diz que eles estavam andando rua, né, a rua de uma cidade assim, e no caminho da rua da cidade eles passaram em frente a um restaurante que tinha uma placa lá do especial do dia. Especial do dia. Ovos com presunto. R$ 2,95. Aí a galinha olhou para aquilo ali e ficou indignada. Ela falou assim, essa é toda a contribuição para a sociedade que a gente pode dar? Ovos para o café da manhã? Aí o porco olhou para a galinha e falou assim, para você pode até ser uma contribuição, para mim é um comprometimento total. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer naquele que põe a mão no arado e olha para trás. É disso que ele está falando. O crente precisa ser um crente comprometido. Muitas vezes a gente só quer ser como uma galinha, contribuir com as coisas. Por isso aqui na igreja eu não gosto da palavra voluntário, porque a Bíblia não usa a palavra voluntário, a Bíblia usa a palavra servo. O voluntário faz quando quer, como ele quer, quando ele sente vontade de fazer. O servo serve quando há uma necessidade. Hoje eu chamei a igreja para uma necessidade, nós precisamos trabalhar com os jovens. Tem mais dois, né? Filho daquele casal agora, né, que está aqui, também está nessa faixa etária. Aqueles garotos, eles precisam da atividade nessa faixa etária. Eles estão acabando de chegar do Brasil, chegando na nossa igreja, né? Esse ministério está crescendo. Nós precisamos de gente disposta a trabalhar com esses jovens. Mas eu não preciso de galinha, eu preciso de um porco. E bem gordinho. Para dar bastante presunto. O pessoal aqui não perdeu o respeito com o pastor. Estava ali atrás, agora antes do culto começar, estava lá o Paulo dobrando caixa assim, mas ele magrinho daquele jeito, pisava nas caixas e a casa puxava ele para cima. Aí ele olhou assim, eu preciso de um gordo. Aí ele viu o pastor e falou, pastor, você vai pisar aqui? Tá vendo? Brincadeira, ele não falou isso não. Deve ter pensado, né? Mas e você? Está pronto para dar? Eu chego na segunda parte da minha mensagem para encerrar. Versículo 15 ao 17. A palavra de Deus diz que nós devemos seguir a Cristo, mas seguir a Cristo não é tudo. Jesus não parou aqui. Agora nós somos chamados a evangelizar, porque faz parte do serviço seguir Jesus e falar de Jesus no caminho. E olha só o que acontece aqui. Eu acho que aqui tem 3 fatores importantes para que a gente possa se concentrar em evangelizar pecadores. Eu quero compartilhar esses 3. O primeiro deles eu vejo no versículo 15, que é a aceitação imediata. Meu querido, você tem que começar a aceitar gente diferente no seu meio. A gente começa a andar muito tempo com a igreja, a gente começa a achar que a gente é mais que os outros, aí a gente começa só a querer andar com o crente. Querido, olha, eu vou dizer uma coisa, é bom a gente desenvolver o nosso relacionamento com nossos irmãos, e nos livrar de algumas coisas que no passado talvez nos prendesse, levasse a pecar, mas a gente não pode deixar de se envolver com pecadores.
Porque agora nós temos, hoje nós aprendemos na escola dominical, você está perdendo, vem participar da escola dominical. Hoje nós aprendemos que quando Jesus falou lá em Atos capítulo 1, né, aguarde aí, discípulos, porque vai vir do alto o Espírito Santo de Deus, e ele é o quê? Poder. E a gente aprendeu aqui, poder para quê? Para unção, para autoridade? Sim, para todas essas coisas, mas poder para ter a capacidade de fazer a vontade dele. De fazer o quê? Aquilo que nós precisamos fazer para ir contra o pecado. Então a gente precisa se misturar também com gente pecadora, como Jesus se misturou com os seus discípulos naquela mesa. Olha o que o versículo 15 diz. Ora, estando Jesus à mesa, em casa de Levi, estavam também ali reclinados com ele e os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, pois eram em grande número e os seguiam. Deixa eu explicar para você o que a palavra está dizendo aqui. Naquele tempo eles tinham um costume, né? Quando eles se encontravam assim, para um almoço que ia durar mais tempo, entre amigos, no momento de gente conhecida, gente amiga, né? Eles tinham esse costume de se reclinar. Essa reclinar era isso mesmo assim. Tipo assim, eles botavam assim, a mão, que nem a gente às vezes senta assim, e reclina assim um no outro assim. Eles tinham essa, era uma maneira de dizer assim, isso não tinha nada a ver com homossexualismo, né? Era uma maneira de dizer assim, ele é meu amigo. Era uma maneira, é por isso que a palavra de Deus diz aqui, eles reclinavam sobre a mesa. Eles tinham, né? Mesa na Bíblia, ela representa a comunhão, a identificação de amizade. Você vê Jesus, né? Ele santo, puro, Deus, ele se identificou com aqueles pecadores e publicanos. Por que nós hoje que fomos santificados em Cristo Jesus, purificados e livres do pecado, também não podemos fazer o que Jesus fazia? Nós temos que fazer, senão nós não vamos ganhar. Querido, é muito mais fácil eu ganhar uma pessoa para Jesus Cristo, se eu desenvolver um relacionamento com ela, do que entregando um profetinho na rua. Ontem eu fui para o parque para fazer isso. E aí eu acabei fazendo só com 2 pessoas, por quê? Vale muito mais eu sentar com 2 pessoas e desenvolver um relacionamento, e conversar, e trocar ideia, e perguntar o nome, e conhecer, para criar um vínculo, para que haja um convite, do que eu chegar assim e entregar, olha, nossa igreja está ali no 86 da Monroe, olha, Jesus te ama, nossa, isso funciona também, mas essa não é a melhor forma de nós mudarmos a vida de uma pessoa, porque o que muda a vida de uma pessoa não é o panfleto, o que muda a vida de uma pessoa é Jesus Cristo, e a gente precisa compartilhar o evangelho com as pessoas. Então quando você sair para evangelizar na rua, você não precisa sair com a intenção de evangelizar 50, faça pelo menos um. Você vai levar seu filho para o parque? Leva ele para o parque, fica de olho nele e senta do lado de uma pessoa e começa a compartilhar Jesus com ela. Isso é evangelismo. Você está no seu trabalho, aproveita a oportunidade, né? Às vezes nem sempre você vai ter oportunidade, você tem que trabalhar, lógico que você não vai para o trabalho para ficar pregando, senão o patrão vai te mandar embora. Tem muita gente insensato que às vezes faz isso e manda embora. Eu vou falar, pô, fui fazer o que o pastor falou, o patrão me despediu. Tem que ser sábio. Mas às vezes você vai encontrar uma pessoa lá no seu trabalho, na hora do seu café, que você vai ver ali de cabeça baixa, né? De cabeça baixa ali, meio assim, o que está acontecendo? Está tudo bem com você? Ah, rapaz, tem uma coisa difícil assim. Aí é a hora de você compartilhar com ela e trazer esperança para ela. Temos que ser sentados. E é o que está acontecendo aqui. Jesus imediatamente aceitou aquela pessoa do jeito que eles eram, da maneira que eles estavam. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha o poder de mudar a vida daquelas pessoas. Você está pronto para aceitar gente diferente? Segunda coisa que eu vejo aqui é que você, no versículo 16, quando você começar a fazer isso, você vai encontrar oposição. Olha o versículo 16, ele diz, vendo os escribas dos fariseus que comiam com publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos, por que é que ele come com publicanos e pecadores? Gente religiosa é covarde. Eu falei isso na última mensagem que eu falei aqui. Vocês se lembram? Né? Jesus estava lá, os amiguinhos lá do paralítico descendo ele pelo telhado, ali, aquela coisa incrível. Né? E aí Jesus traz aquele caboclo ali nos pés de Jesus, e Jesus cura ele, perdoa os pecados dele. Os escribas lá, vendo aquele povo, não está preocupado com a cura, se o cara andar ou não andar, eles estavam preocupados com o que Jesus falou. Aí lá, a palavra de Deus diz que lá no coração deles, eles não abriram a boca, lá no coração deles, eles estavam assim, mas quem é esse que até perdoa pecados? Só Deus pode fazer isso. Religioso é assim, é covarde, não tem coragem nem de falar na sua cara. Ele só fica comendo pelas beiradas. Você vê aqui de novo, os fariseus lá, eles não falaram para Jesus, eles chamaram lá os discípulos no cantinho, e que história é essa? Né? Que história é essa? Mas graças a Deus,
O nosso Senhor, ele responde, Jesus, versículo 17, porém, ouvindo isso, disse-lhes, não necessitam de médicos são, mas sim os enfermos, e não vim chamar justos, mas pecadores. Glória a Deus. O John MacArthur, ele escreve um negócio interessante quando ele fala desses publicanos, ele faz um comentário e ele fala, aliás, tem uma Bíblia nova que saiu no Brasil, que é a Bíblia de estudo de John MacArthur, aconselho a igreja a comprar, é excelente para estudar a Bíblia, comentários muito bons. E MacArthur ele escreve assim, os religiosos odiavam a Jesus por condenar as pessoas boas. Jesus ele condenava todos aqueles que eles achavam que eram justos e bons, quando Jesus olhava para eles, chamava eles de raça de víboras. E eles estão assim, mas eu sou bom, mas eu sou justo. E ele olhava assim, sepulcro caiado. Eles odiavam Jesus porque Jesus odiava os bons e justos. Mas eles odiavam Jesus também porque Jesus ele perdoava os pecadores, os injustos. É interessante a gente ver isso. Em Mateus 21, 31, imagina agora, depois de Jesus ter falado isso, o que os fariseus vão pensar? Ele diz, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. A gente vai lidar com oposição, com gente difícil, com gente religiosa, querido. O dia que você encontrar um desses, ora por ele. Ele também precisa de Jesus. Pega a palavra para ele. Quem sabe ele vai abrir o ouvido e ouvir. Nicodemos ouviu. E a gente, na última parte, a gente vê, para que a gente ganhe gente para Jesus, nós precisamos imitar Jesus. Então Jesus ele diz aqui que quem precisa de médico, olha, entenda uma coisa, não que os fariseus e os escribas não precisassem de médico, eles estavam tão enfermos quanto as outras pessoas. O problema era que eles se consideravam sãos. Não de que Jesus, quando disse que eu não vim para os justos, que eles eram justos. Eles se consideravam justos. É disso que ele está falando. Mas Jesus veio para os enfermos. E olha, eu vou dizer uma coisa. Jesus, ele não vai vir para a gente saudável. Aquele que pensa que está salvado. Ele vai vir para aquele que sabe que na verdade está doente. E olha, eu vou dizer, por causa disso, muitas vezes a igreja é chamada de um hospital. Eu já falei isso antes, e eu digo de novo. A igreja não é um hospital, mas a igreja tem um hospital. E tem um departamento da igreja que é o pronto-socorro da igreja, que é o departamento de evangelismo. O evangelismo é o pronto-socorro da igreja. O evangelismo é aquela unidade da igreja que sai ao socorro das pessoas enfermas, que sai ao socorro das pessoas feridas. É aquele departamento, e aí inclui o discipulado também, o evangelismo discipulado é aquele departamento que traz os primeiros socorros, é aquele que traz a restauração, que traz. Mas a igreja não é o hospital, como eu tenho ouvido falar aí. Por quê? Porque o hospital é um lugar de gente doente, a igreja não é um lugar de gente doente. Os doentes vão vir para a igreja, mas a igreja é um lugar de gente santa, de gente curada, gente sarada, gente que as maldições foram quebradas. Então a igreja não é um hospital. A igreja tem um hospital como ministério, que é o evangelismo. E nós devemos socorrer essas pessoas. Mas a igreja é um lugar de gente sarada, de gente reformada, de gente reconstruída, de gente transformada. Aleluia. Essa é a igreja do Senhor Jesus, uma igreja santa, pura, sem mácula. Aí você fala assim, não pastor, mas aqui não tem ninguém assim, não tem não. Mas pelo sangue de Jesus todos somos já. Porque não somos perfeitos, mas seremos perfeitos, como Ele é perfeito no dia em que Ele nos chamar. Mas a igreja dele já foi limpa e curada e sarada, pelo sangue dele derramado na cruz. Lá na cruz toda a maldição foi quebrada. Aí tem gente que fala assim, pastor, o senhor não faz culto de quebra de maldição? Não, eu não faço culto de quebra de maldição na igreja, porque todo culto na igreja é um culto de quebra de maldição. Porque lá na cruz, e eu apresento a cruz em toda a mensagem que eu prego, a nossa maldição foi quebrada. Então você basta vir em um culto só de quebra de maldição. E o dia que a maldição for quebrada na cruz do Calvário na sua vida, você vai viver em santidade. Então todo culto é culto de quebra de maldição. Glória a Deus. Não precisa anunciar culto de quebra de maldição. Não precisa anunciar. Porque quando a gente prega a cruz, a gente quebra a maldição. Porque Jesus levou. E a palavra de Deus diz que toda, não ficou nenhuma. Amém. Então todo culto é um culto de quebra.
Todo culto é um culto de libertação. Então eu também não vou anunciar. Hoje, culto de libertação. Todo culto é um culto de libertação. Porque uma pessoa que ainda não teve encontro com Jesus, se ela ouvir a mensagem da cruz, ela se rendeu aos pés de Jesus, se arrependeu dos seus pecados, ela está livre e liberta dos seus pecados. E ela passa naquele dia a ser chamada de santa. Então todo culto é um culto de libertação. Eu não preciso de fazer um culto especial para essas coisas. Porque todo culto do Senhor Jesus, a cura, a restauração, a libertação, a quebra de maldição. Porque um culto a Jesus é um culto que anuncia o Evangelho dele. E o Evangelho dele anuncia a morte e a ressurreição. A substituição das nossas vidas na cruz do Calvário, substituindo a nossa vida por causa dos nossos pecados, onde tudo ali agora, toda a conta é paga, e eu agora em Jesus Cristo, tendo esse encontro com Ele, tenho a minha vida limpa, quitada, a minha dívida quitada, ou seja, eu agora na presença de Deus, eu tenho a liberdade, eu posso andar com a cabeça em pé, eu posso andar com esperança, eu posso ter paz, eu posso viver vida plena, porque Jesus é tudo que eu preciso. Glória. E aí ele termina dizendo: eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus ele veio para tomar os nossos fardos e se tornar o nosso sacrifício na cruz do Calvário. Ao contrário dos fariseus aqui que estavam aqui, Jesus repreende eles. Porque o fariseu, na verdade, com a religião, ele só punha mais fardo sobre a vida das pessoas. Mateus 23:4 diz: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. E é assim, querido, olha, tem muita gente que vai tentar impedir o seu caminhar com Jesus, vai impedir a sua liberdade na presença de Jesus Cristo, vai tentar começar a jogar fardo sobre a sua vida, né? Existem igrejas que tem uma lista tão grande que não pode, e é o que a palavra de Deus diz. Os fariseus, os religiosos, vão começar a dirigir a sua vida com um monte de regras e colocar mais fardo sobre a sua vida, e aquilo se torna tão pesado, mas ele mesmo nem toca o dedo para te ajudar a passar por aquilo. E Jesus está dizendo exatamente o contrário. Ele está dizendo: olha, agora eu tomo o teu fardo e você leva o meu, porque o meu é leve. O peso vai estar sobre mim. E por isso que talvez a gente às vezes embaralha as pernas. Sabe por quê? A gente estava acostumado a dar com aquele peso nas costas. E aí a gente, quando está com uma coisa pesada, a gente anda com mais cuidado. Aí vem alguém e tira aquele peso das nossas costas assim, né? Aí você fica sem peso, você começa até às vezes tropeça ali, troca os pés, porque você não está acostumado a andar sem aquele peso nas costas. E acontece numa igreja em que ministra a liberdade de Jesus Cristo, às vezes acontece isso, por quê? Porque você vai ter que começar a aprender a andar pela graça, não pelas leis, pelas regras. E é mais difícil andar pela graça, porque você vai ter que tomar a decisão de andar no Espírito. Você vai ser responsável pelas suas decisões. Você não vai ter que ficar o tempo todo dizendo lá: pastor, eu devo ou não devo fazer isso? Pastor, eu posso ou não posso fazer aquilo? Não, você vai ter que andar pela direção do Espírito, porque o Espírito está falando com você. E às vezes a gente não está acostumado e a gente dá umas trupicadas no meio do caminho. Mas fique tranquilo, querido, Jesus está ali, pronto para te levantar. Foi aconteceu com Pedro. Pedro, quando Jesus tirou o fardo das costas dele, ele conseguiu até andar sobre as águas. A hora que ele lembrou do fardo que ele carregava, ele afundou. Às vezes ele tropeça. Ele tropeçou ali. Ele voltou para o fardo antigo e afundou. Aí Jesus foi lá e deu a mão para ele, e falou: não, devolve o fardo aqui, que esse fardo agora é meu, leva o seu, leva o meu é leve. E ele voltou caminhando sobre as águas. É assim agora. Eu sei que não vai ser fácil. Às vezes eu ouço alguns irmãos: pastor, mas o pastor não põe muitas regras, tem que pôr muitas regras. Eu falei: mas eu não sou fariseu, eu sou pastor, eu prego o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho que tira o fardo, não põe fardo. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Então tem que ter paciência, querido. Nós temos que ajudar uns aos outros. Você viu seu irmão tropeçar no meio do caminho? Vai lá e dá a mão para ele, acha misericórdia. Ajuda ele a carregar o fardo dele.
Não acaba, né? Exato, não pisa mais não. Aprende a viver com liberdade em Jesus Cristo. Amém. Muitas vezes nós, por causa do nosso pecado, da nossa carnalidade, nós confundimos essa liberdade. A gente fala assim, já que eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. Entenda uma coisa, querido, quando o Senhor chama a gente para andar com Ele, Ele tem uma intenção no coração. Ele manda a gente deixar tudo para trás e seguir. Você tem a liberdade agora de andar de uma maneira diferente, mas você tem que andar na vontade dEle. Você tem a liberdade de escolher, de querer ou não fazer a vontade dEle. Faça a escolha certa. Eu amo Jesus Cristo. Eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela desafia, ela faz prova da gente, mas o nosso professor, ele é tão bom que ele dá a prova e dá a resposta da prova. Chegou lá em Deuteronômio um dia e ele disse assim, vocês vão ter que escolher. Ou me escolham ou me obedecer ou não me obedecer. Ele fala, mas a resposta certa é, escolhe me obedecer. Ele dá até a cola para a prova. O que mais que a gente precisa? Feche as suas olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã, Deus Pai, nós pedimos que o Espírito Santo de Deus venha nos ensinar através da Tua palavra. Que nós possamos, Senhor, Pai querido, aprendermos com esta passagem, onde nós vimos que Jesus Cristo, na sua graça e misericórdia, olhou para a vida de Levi. Senhor, quantos Levis há aqui hoje? Quantos de nós, como eles, eram pessoas infiéis, desonestas, desgraçadas? Mas porque o Senhor olhou para as nossas vidas, hoje nós podemos com esperança andar na Tua presença. Senhor, hoje talvez alguém esteja aqui hoje dizendo, eu sou como Levi. Será que tem gente para mim que hoje o Espírito Santo de Deus tem a liberdade de ministrar os corações e convencer os homens dos seus pecados, para que hoje haja arrependimento e hoje, Senhor, haja declaração de vida, hoje haja um chamado pela Tua salvação, hoje haja um chamado pela Tua libertação. Senhor, salva hoje, cura, restaura, renova a Tua igreja, acende o fogo do Espírito neste lugar, Deus Pai, incendeia a Tua igreja, Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Pai querido, dá, Senhor, o desejo de servirmos intensamente, Pai, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor, a nos desfazermos das coisas que temos prendidos, a deixarmos para trás as coisas que são do passado, porque o Senhor já se esqueceu do nosso passado. Ensina-nos a vermos com os Teus olhos, Senhor, e vemos o potencial do futuro, para que a gente venha aproveitar a oportunidade que temos de viver a Tua plenitude. Senhor, ministra nesta igreja hoje, porque o Senhor não fala com paredes e nem com ausentes. Por isso hoje, Senhor, fala com aqueles que Te ouviram aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode agora levantar e adorar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de honra, louvor e glória e adoração. Adoração do Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos.
as nossas orações, aleluia. Eu sei que hoje o Espírito Santo de Deus está ministrando sobre as nossas vidas, Deus. Apesar, Senhor, de hoje eu não fazer um apelo específico, Senhor, porque eu peço que o Espírito Santo de Deus hoje venha convencer corações aqui. Tu conheces cada coração e sabe onde precisa trabalhar. Por isso eu peço, Senhor, trabalho das nossas vidas durante toda essa semana. Na quarta-feira, no culto desta igreja, no próximo domingo, na escola dominical, no culto. Nós venhamos, Senhor, ouvir daquilo que o Senhor tem feito durante essa semana. Alegra o coração dos teus filhos neste lugar. Senhor, abençoa a vida de cada um deles, para a honra, louvor e glória do teu nome. Que a graça do Pai, o amor do Filho e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós até a volta do teu Filho amado, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Uma semana vitoriosa, em nome do Senhor Jesus. Se você acredita que o Senhor é digno de honra e de glória, aplauda o nome dele, porque ele está